Mahanai. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Mara Chaya. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar mais uma da carta aos Gálatas, feita por Shaul HaShaliach. Shaul, o enviado do Mashiach, aquele que faz parte dos apóstolos, daqueles que foram enviados para fazer a obra de Mashiach, resgatar os perdidos, tanto no meio do povo de Israel, no sentido de nascimento, quanto aqueles que nasceram fora da terra de Israel, mas que a alma é do povo de Israel, precisa ser resgatada. Então, o trabalho de Mashiach, que é resgatar o ser humano, Adão, que está jogado no mundo, está sendo feito por seus enviados, né? Na época do primeiro século, foi feita pelos discípulos Talmidim, pelos shlichim. Hoje pode ser feita por você, por mim, por todos aqueles que têm capacidade de compreender a missão de Yeshua. Então, se você é capaz de entender a missão do Mashiach, você, então, é automaticamente obrigado a disseminar esta luz. Não vai ficar barato para quem tem uma luz e esconde a luz. Não vai ficar. A obrigação é de iluminar. Ou seja, você tem que pegar a luz de Hashem, a Torá, trazida pelo testemunho do Mashiach. Ou seja, aquela luz de Torá que alcança o mundo inteiro e não brilha só dentro da comunidade de Israel. Não é essa aí, ok? É uma luz que expande. Então, se você teve a chance de ter acesso à luz da Torá, que se expande para o mundo inteiro, você precisa fazer este trabalho. Através da sua própria vivência, nas suas atitudes, através da sua ruach, da sua voz, e através da tua consciência e meditação. Porque a gente não pode fazer as coisas só superficialmente. Hashem, ele tem acesso à tua consciência. Hashem, ele não vê só por fora. Quando a gente olha um ser humano que está ao nosso lado, a gente só consegue ver as atitudes. Mal a gente pode ver o sentimento da pessoa, dependendo se seus neurônios espelhos estiverem saudáveis. Se os seus neurônios espelhos estiverem trabalhando de forma correta, pode ser que você enxergue no outro o sentimento alheio. Mas pode ser que você não enxergue. Se os seus neurônios espelhos não atuarem em conformidade. Tipicamente. Hashem, ele vai além dos neurônios espelhos do homem. Hashem, ele vê a tua consciência, teus pensamentos, a tua intenção. Então, tudo que você for fazer, você tem que ligar as partes da alma. É isso que nós vamos estudar aqui, gente. Vamos estudar, vamos começar. Insensatos Gálatas. A pessoa insensata é a pessoa que não tem o quê? Vamos colocar aqui, que a sanidade dela está um pouco afetada, está fora de si. Né? Não está pensando direito. Vamos lá. Quem vos fascinou
para não obedecerdes à verdade. Por que Shaul está falando isso? Porque na comunidade de Gálatas, a maioria das pessoas que fazia parte da comunidade de Gálatas, dos convertidos em Yeshua, que tinham o testemunho de Yeshua, a maioria daquelas pessoas eram judeus de sangue, que sabiam, que tinham consciência que eram judeus naturais, mas que estavam na diáspora. A maioria, não quer dizer que todos. Ou seja, existiam estrangeiros que não eram nativos de Israel e que também receberam a Torá através do testemunho de Yeshua. Esta minoria era sufocada, era marginalizada, era acossada pelos nativos que moravam na região também, e eu falei para vocês, da Turquia ali, que era a Galácia Antiga. A cumprirem a questão da Torá como alguém que tinha nascido também ali na família de Israel, no sentido até, vamos trazer, que eles mais batiam na tecla, que era a questão da circuncisão. Já explicamos isso. Mas aí, o que é que Shaul está falando? Vocês parece que não estão pensando direito, gente. Vocês estão fascinados com essa conversa aí, que veda a oportunidade dos estrangeiros se chegarem a Hashem, que diz que um estrangeiro que ainda não fez ali tudo, 603 mandamentos de uma vez, pá, ele ainda não é um filho de Israel, ele ainda não não está no caminho de redenção, ele não está se justificando, ele é impuro, não pode nem sentar para comer com ele, não pode nem falar com ele. Versículo 1 ainda. Perante os olhos de quem Yeshua, o ungido, foi exposto, pregado no madeiro entre vocês, vocês não entenderam o processo da entrega do Mashiach, onde ele preparou um caminho de volta, de retorno para todos que são Adão, que são filhos de Hashem, que estão perdidos. Só quisera saber isso de vocês. Recebeste a Ruach pelas obras do legalismo? Olha só, essas obras do legalismo aqui chama Terreit Nomosa. Terreit Nomosa. Essas obras de legalismo aqui, gente, nas traduções coloca que é obra da lei. Vamos compreender que quando Paulo está falando obras da lei, não é a lei, neste caso aqui, a lei Torá de Hashem, dada por Hashem a Moshe e a todo o povo do mundo que Hashem deu no deserto para 70 nações, certo? Não é isso. Não é a prática da Torá. Não é isso. É obras da lei dos homens. Como a gente tem acesso às alahot criadas pelos rabinos. Que não é que todas são ruins, não é isso também. Tem que haver um discernimento. Ou seja, nós fomos chamados por Mashiach. Vamos escutar as alahot de Mashiach. Mashiach fala que não pode falar e não cumprir, ser hipócrita. Mashiach fala que se pensar em adulterar, já adulterou várias alahot. Mashiach fala que nós devemos amar o outro a ponto de nos entregar nossa vida pelo outro. Alahot de Mashiach, entenda. As alahot de Mashiach também não é fácil, não. Mas as alahot de Mashiach não quebra a Torá de Hashem. Porque a alahot do rabino, do mestre, ela deve cercar, proteger a Torá de Hashem e não impedir que tenha sucesso. Entende? É isso que Shaul está falando. Continuando. Sois vocês tão insensatos, vocês não têm coerência no pensamento de vocês são tão bobos, sonsos, brocos. Tendo começado pela Ruach e pela carne, agora vocês que acabam. Então se a pessoa faz a Torá de Deus, está na carne. Os mandamentos de Hashem, eles são trazidos para que a pessoa possa agir no mundo físico. Isso é verdade e bom, porque se não existir ação aqui, o que ocorre? Não existe uma conexão com a espiritualidade, já sabe.
Mas só que é assim, gente, ó, existe uma conexão da Nefesh que tem que estar atrelada à conexão da Ruach, que tem que estar atrelada à conexão da Neshama. Não pode quebrar, não pode ficar só na Nefesh. Então, Shaul trouxe a pregação de Yeshua e diz o seguinte, ó, eu posso resgatar a tua Nefesh através de você despertar a tua Ruach. Um novo nascimento da tua Ruach. Acorda, você consegue. Acorda e agora você vai despertar a tua consciência, tua Neshama. Tá tudo entrelaçado, gente. Não pode arrancar esta consciência, este sentimento, onde escrevemos a Torá no coração através da Ruach. Não podemos desentrelaçar isso da Nefesh, ficar só na Nefesh. Não, tem que cortar a carne do prepúcio. Pronto, acabou. Cortou a carne do prepúcio, acabou, já resolveu. Entende? Tem que cortar a carne. Tem que ter o sentimento verdadeiro de amor a Hashem, porque cortou aquela carne. A gente sabe que está ligado também a milá, a palavra. Ou seja, tem que circuncidar a língua também, o modo de falar. Não é só a carne do corpo físico. E tem que ter a conscientização que a partir dali você fez um pacto que não pode voltar atrás. Senão arranca tudo que fez, desmantela tudo. Shaul não está dizendo que não é para fazer as obras no sentido de não praticar a Torá no físico, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não é para poder, não é para focar naquilo que está na prática, onde aquilo vai romper a ligação da Ruach e da Neshama, onde a gente já conseguiu ligar com o Mashiach. Se uma obra na prática vai romper isso, ela não serve. Ah, se você não fazer agora o pacto, você não vai fazer parte, não está certo, você está errado, não sei o quê. Aí a pessoa faz sem preparo. A pessoa desconecta, cai, acaba. Fica pior do que antes. Era melhor não ter feito, esperado para fazer no momento que tinha consciência, onde a Neshama estava atuando junto com a Ruach, onde a Nefesh estava ancorada na conscientização, no sentimento, na palavra e também nos pensamentos. Versículo 4. Será que padeceste tantas coisas em vão? Esse padecimento aqui, gente, é uma luta para você sair da sujeira. Foi em vão vocês largar tanto, vocês conseguirem se desprender do mal? Caminhar esse caminho de Teshuvá, que não é fácil, no meio dos estrangeiros é muito difícil. A gente sabe, eles não se importam com Kasherut, eles não se importam com Tsiniut, eles não se importam. Eles não se importam em honrar a Deus em nada. A idolatria é nojenta. Quando eu desço aqui em minha casa, que eu vou para a escola do meu filho, no caminho tem uma praça, onde está construída uma casa de idolatria e um parque infantil. Eu não piso na calçada. Entenda, gente. A gente não tem direito nem de andar, a gente tem que andar correndo perigo. Tá entendendo? Porque não é bom andar na calçada dessas coisas. E ainda acabar de inteirar, aquele terreno antes era um cemitério. Ou seja, um lugar impuro. Onde tem um lugar de idolatria construído por cima. Aí tem uma coisa boa ali. O parque. Não pode usar. Não dá para usar. A calçada bem feita. Com aquele calçamento apropriado para a pessoa poder andar. Não pode usar. Tem que ficar na rua. Correndo perigo de carro atropelar, moto. Entende o que eu estou falando? Então, é uma luta para você voltar. Continuando. Se é que isso foi em vão, versículo 5. Aquele que vos dá a Ruach é que opera milagres entre vocês. Acaso o faz pelas obras da Torá? Olha só, o que dá a Ruach é Hashem. Esse que faz os milagres entre vocês. Faz pelas obras da lei dos homens, isso que eu estou falando. Não é a prática do mandamento divino. Põe na tua mente. Shaul está lutando contra leis de homens aqui. Imposições rabínicas da época dele até hoje. E se a pessoa não fazer tal coisa na mesma hora que quer, não serve. E não é assim. Ou pelo ouvir da fidelidade, da fé. Coloca fé. Ah, então é pela fé, então agora eu vou cair na gandaia.
vou cair na Gandaia porque eu creio. Esta fé aqui a gente já estudou muito no livro de Hebreus. É a fidelidade. Fidelidade a quê? A Deus. Então, entenda, olha o paradoxo. Se a pessoa não prestar atenção aqui. Então, é para cumprir a obra de Deus? Da lei ou não é para cumprir? Ou seja, é para ter a fé, a imunar plena? Ou é para não ter? Porque Shaul não está falando da Torá. Shaul está falando de leis de homens que são, né, conhecidas como lei, como Torá, são conhecidas como Torá. Torá do rabino. Certo? No caso aqui, uma lei que está sendo danosa. A gente tem que observar o tipo de lei, o que está falando. Que a gente também não vai chegar a pegar todas as alahot, jogar no mesmo balai e tocar fogo. Não é assim. Como eu disse, a gente lá no Teirim, a gente tem que aprender a tirar a luz das pessoas também. Todos têm luz, a faísca divina está em todo mundo. A gente tem que aprender a tirar o bem do mal. O mal do separar. Continuando. Versículo 6. Assim como Abraham creu em Elohim, e isso foi contado como justiça para ele. Essa crença de Abraham, está escrito aqui no comentário, eu vou ler. Crer não é apenas um sentimento. É preciso e é ação. O pai da fé obedeceu e cumpriu todos os mandamentos de Elohim. Em Bereshit encontramos a seguinte referência sobre Abraham. Uma vez que Abraham obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus regulamentos e a minha Torá, as minhas instruções. Ou seja, Abraham, gente, ele está Hashem que está falando aqui, viu? Bereshit, Gênesis 26, 5, pode ler lá. Ou seja, Abraham, ele cumpriu tudo. Tudo. Fé sem Torá é morta. Uma mulher crê em seu marido, mas o trai, não guarda os mandamentos. Logo, sua fé é morta pela desobediência. Muito bem, amei amei esta colocação aqui da pessoa que fez a versão dessa Bíblia aqui. Isso é Torá, Baruch Hashem, isso é Torá. Isso é Torá. Torá boa, tá vendo? Torá boa. Então, aqui ele citou uma coisa simples aqui. Então, eu acredito que as vercalinas, não vou botar, não, né, gente? Vamos botar aqui letra A. Letra A é casada com letra B. Letra A, ela acredita que letra B é o marido dela. Ela acredita nisso. Tem até um documento. Mas ela vai lá e trai ele, mesmo acreditando. Adiantou o que ela crê? Ela acreditar. Não adiantou nada. Ela não respeitou o casamento dela. Assim, a pessoa que diz que crê em Deus e não obedece a palavra de Deus, a Torá, o mandamento de Deus, não faz o que Deus manda, não crê. Não tem compromisso com Deus. Então, Shaul aqui, ele não está falando da lei Torá que Deus dá. Ele está falando das leis rabínicas, que muitas delas têm um peso que atrapalha o ser humano voltar. Que bate de frente com o testemunho de Yeshua. Nós temos que entender que o nosso rabino, chefe aqui, é Yeshua, gente. Rabbeinu Yeshua, fala assim. Eu falo assim. Rabbeinu Yeshua. Nosso rabino. Não chama Moshe Rabbeinu? Nosso rabino. Moshe também é nosso rabino. Baruch Hashem. Eu não chamo certas pessoas que são chamadas de rabi por aí, não. Não chamo, não. O meu não é. Pode ser um Rav? Pode. O que é Rav? Cheio. Tem muita Torá. Tem. Mas não é Rabi. Rabi, que é o que Yeshua é chamado. Meu Rabi. Não significa isso. Se você acha que Yeshua é seu, você chama ele de Rabi. Rabbeinu quer dizer o quê? Nós estudamos. Quem não fez o curso, faz o curso lá. De hebraico. Quando fala Rabbeinu, quer dizer que é nosso. A terminação nu. Né? Nosso rabino. Yeshua, ele é nosso rabino. Ele é o chefe aqui. Por quê? Porque ele é o Mashiach. Quem é maior que Yeshua, meu povo? Como um ser humano aqui na terra? Não tem. Não tem ninguém maior que Yeshua, não. Oh, grandão, monstro. Tem uns idólatras aí que dá nojo. Não vejo mais. Desinscrevi do canal e bloqueei os vídeos que vêm pra mim.
tudo bloqueado. Ah, fulano de tal, monstro, não sei do que. Monstro mesmo. Eu digo que grande é Yeshua. Graças a Deus, meu Deus. Temos outros rabinos grandes também? Temos. Mas o maior de todos é Yeshua. Nós não vai deixar Yeshua para trás para escutar quem quer atrapalhar o serviço do Mashiach. Ah, ele é totalmente ruim. Não é isso. Ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim, meu povo. Vamos acordar para essa realidade. Yeshua nos ensinou. Bom é Hashem. Nem o próprio Yeshua aceitou. Nem Yeshua aceitou o título de bom. Por que eu vou dar título de bom para os outros aqui? Não dou, não. Tem bondade? Tem. Eu tenho bondade em mim? Sim, senão eu não estava aqui falando de Torá para vocês. Mas em mim também tem maldade. Eu tenho que todo dia lutar para diminuir em mim a maldade e aumentar a bondade. Ou fortalecer a bondade e enfraquecer a maldade. Entendeu? Baruch Hashem. Versículo 7. Saber que os que são da Emuná, esses são filhos de Abraão. Ou seja, essas pessoas aqui que estão no desespero doido. Ah, mas que você não é filho de Abraão porque você não fez a circuncisão. Se a pessoa tem a fidelidade a Hashem, ela já é filha de Abraão. E como é que vai ser fiel a Hashem? Cumprindo os mandamentos. Inclusive fazendo a circuncisão. Só que o problema não é não fazer a circuncisão ou fazer a circuncisão, gente. A gente sabe que é óbvio que a gente tem que fazer. Mas é o desespero de que seja naquela mesma hora, que se não for naquela hora, se não fazer, não está salvo. Ou seja, pega um mandamento que não é um mandamento, que vai ser aquilo que vai sustentar a pessoa na redenção completamente. Não é só aquilo, você precisa dos outros tudo também. Tem uma caminhada, uma jornada. Entende? Não é para chegar e falar assim, não, agora, pronto, você quer orar? Deita ali, faz a circuncisão. Não é assim. Continuando. Previmos nas escrituras que Elohim havia de justificar por meio da Emuná os estrangeiros. Anunciou previamente uma boa nova, uma notícia boa para Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Bereshit 22, versículo 18. De modo que os que são da Emuná são abençoados com o crente Abraão. Pois tantos quantos forem seguidores das... Ah, pra você ver, gente, entenda, Abraão, ele teve, como eu já falei pra vocês, ele teve um percurso de vida até chegar o dia que Hashem falou, faça a circuncisão, ele fez na mesma hora. Ele também não esperou, não. Na mesma hora ele fez. Ele já tinha 99 anos de idade. Então precisa um processo de entendimento para quem vem de fora. Eu já expliquei isso, não vou explicar de novo. Vocês já entenderam. Baruch Hashem. Versículo 10. Pois tantos quanto forem seguidores das obras legalistas, aqui ele está falando da tradição, da questão de uma lei imposta por homens, olha só, humanas aos preceitos da Torá, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no rolo da Torá para fazê-las. Ou seja, entenda. Shaul está falando, então aí Shaul está falando que se a pessoa cumprir a Torá está debaixo de maldição. Não é isso que Shaul está falando. Shaul está falando, aquilo que você acatar para você, ó, eu vou a partir de agora seguir Rabino tal, tudo que ele disser lá que é contra a Torá vai valer para mim. Você está colocando sobre você um jugo, entende? E a própria Torá tem um compromisso sobre nós. Se você não fizer aquilo que Hashem pede, é óbvio, está escrito lá. Bendito, já aprendemos. Bendito os que cumprem a palavra da Torá, malditos que não cumprem. Então vem uma maldição para quem não cumpre a Torá. A gente já sabe. É isso que Shaul está falando. Vamos continuar. Versículo 11. Mas que ninguém é declarado justo pelos legalismos dos homens, aterreit nomos, diante dos olhos do Altíssimo. E isto é evidente, porque o justo viverá pela Emuná. E a Emuná que ele está citando aqui é a de Abraão, que a gente já sabe que cumpriu todos os mandamentos de Hashem. Então, a justiça não é pelos homens, a justiça é por Hashem. Devarim 25,
6. O que é justiça? O cuidado de praticar toda a Torá de Deus. Vê lá. Certo? Não é a Torá dos homens. Se a Torá dos homens for alguma coisa que dá um suporte para a Torá de Deus, beleza, gente, entenda. Ninguém aqui tá falando que os homens, nenhum homem consegue fazer uma Torá boa. Ó, que tem uma Torá boa dos homens. Claro que tem. Você segue a Torá que está de acordo com a Torá de Hashem. A Torá dos homens vai ser o quê? Tem que ser algo que vai conectar o ser humano com a Torá de Deus. Algo que vai sustentar o ser humano ali no caminho da Torá de Deus. Aí beleza. Como a de Yeshua. Doe-se pelo seu irmão. Isso sustenta a Torá de Deus. Porque a Torá de Deus fala o quê? Ame o próximo como você ama a si mesmo. Se você é capaz de doar-se por si mesmo, então você tem que ser capaz de doar-se pelo outro. Então a Torá de Yeshua está equivalente e está sustentando e protegendo a Torá de Deus. Beleza, entendeu? Agora, se um homem chega para você e fala assim, se você não fazer... Um homem, né? Se esse homem aqui não fazer agora a milá, ele não pode seguir o caminho do judaísmo, nem a Torá de Deus, que ele já é impuro. Isso não ajuda a Torá de Deus em nada. Isso trava. Vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui? A gente tem que saber que estes textos passaram pelas traduções que tentam alterar, né, a compreensão linguística do texto. Mas a gente conhece a Torá, ninguém aqui que está aqui comigo é menino, nem menina. Se for, deixa de ser. O próprio Shaul fala. Deixa de ser menino e menina. Continuando. Versículo 13. Continuando. E o legalismo humano não é produzido pela emuná, pela essa fidelidade. Esse legalismo humano, que provavelmente o Shaul falou bem explícito aqui, eles tiram, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que palavrinha tirada atrapalha. Provavelmente o Shaul falou assim, este legalismo, este que está correndo aqui. Não todos. Porque o próprio Yeshua tem um legalismo humano bom. Então Shaul não podia contradizer Yeshua. Entende o que eu estou falando? Vocês vão entender. Porque este não é produzido pela fidelidade a Deus. Este aí é produzido por um empecilho. Mas todos que cumprem estas coisas viverão por meio dela. Ou seja, se eu pedir... O que o Chico está falando que é muito importante. Tem que aprender. Se eu pegar para mim... Por isso que eu não fico chamando os rabino de rabino. Não chamo, não. Chamo Moshe. Olha só. Chamo Yeshua. Pelo fato de que se eu digo que ele é meu rabino, meu rabi, é meu rabino. Uma coisa é Rav. Pode existir vários Rav por aí. Rav, ele é rabino, porque ele estudou muito, porque ele tem conhecimento de Torá. Não é Rav. Agora, rabi, trazer para você tudo que aquela criatura falar, tu tem que cumprir, porque tu não cumprir, tu tá pecando. Entendeu? Continuando. Por isso que Shaul fala, viverão por meio delas. Ou seja, a transgressão traz morte. Então, a pessoa tem que fazer o correto diante do rabino que ela adotou lá, para ela ter vida. Tá entendendo a ligação aqui? É ensino, é uma lahá de Shaul isso aqui. Shaul e uma lahá de vários rabinos aí. Eles ensinam a mesma coisa. Ungido nos redimiu da maldição. Aqui, ó. O Mashiach nos redimiu da maldição referente às violações da Torá. Gente, entenda. Pronto. Agora, através de Yeshua, nós está livre da maldição. Pode pecar. Não é isso, não. Quando Yeshua faz a expiação do pecado através de seu sangue, ele limpa a maldição do pecador arrependido e fez techufá. Mas se a criatura tomar do banho, vai lá e entra na sujeira, vai se sujar de novo. Vai vir maldição. Continuando. Maldito, olha só, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, quando Yeshua ele faz aquele processo, né, de morte no madeiro, aquilo tem um símbolo também. Porque na Torá diz que aquele que for pendurado no madeiro é amaldiçoado. Ou seja, Yeshua, ele está se tornando uma maldição. Gente, não é para uma criança que nasceu agora, que não tem nada de erro. Não é isso, não.
é uma pessoa, entenda, Yeshua pegou sobre si a maldição da Torá que foi dada sobre o transgressor de Torá. Mas esse transgressor de Torá é aquela pessoa que tem a consciência do que significa esse sacrifício de Yeshua, do que significa a Torá, o que significa transgressão. Tem que saber tudo isso. Aí agora a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa da purificação. Ela vai entrar no caminho de Yeshua, que eu já ensinei para vocês aqui, que é pegar o madeiro e jogar nas costas, que está disposto a se doar pelo outro. E aí ela vai no caminho da purificação. Yeshua, ele fez um sacrifício, meu povo, atemporal. Não é que Yeshua fez um sacrifício que é daquele, tudo que aconteceu aqui ao meu redor aqui, eu vou pegar. É atemporal, ou seja, todo o povo de Israel, desde que Adão caiu, aquele sacrifício de Yeshua, ele tem capacidade de reter a maldição da transgressão, do transgressor arrependido, que fez a mudança. Aquilo vai puxar como um imã a maldição. A mesma coisa da serpente no deserto, meu povo. O povo murmurou. O povo queria matar Moshe de novo. O que aconteceu? Serpente veio picar. O veneno estava matando. A solução foi erguer uma outra serpente, esta de bronze. Eu ensinei lá para vocês no Pérolas do Mashiach. Assistam. E a pessoa tinha que olhar para cima, em direção onde estava aquela cobra pendurada. A cobra em si, ou seja, Yeshua em si, não é que Yeshua, a cobra lá no deserto, ou Yeshua, que ia pegar a doença da pessoa e carregar para ele, ficar para ele, e a pessoa agora, não, agora você pode continuar jogando a pedra na cara de Moshe. Você pode pegar agora um travo de pau, agora dá na cara de Moshe, que não vai dar nada para vocês. Não é isso não. Quando a pessoa levanta os olhos, isso significa a consciência se erguer, significa o entendimento esclarecer. Não, gente, o que eu fiz foi errado. Sabe por que a cobra me picou? Porque eu falei mal de Moshe Rabbeinu, porque eu queria matar Moshe. Gente, então não pode querer matar Moshe. É isso que está errado. Nunca mais eu vou querer matar Moshe. Eu vou agora cuidar de Moshe. A escavação! Continuando. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos estrangeiros por meio de Yeshua, o Mashiach, a fim de que por meio da fidelidade, da fé, da emuná, recebemos a promessa da Ruach. Promessa da Ruach. Toda hora ele fala dessa promessa da Ruach. É porque ele está citando a descida da Ruach lá e as pessoas conhecem como Pentecoste, em Shavuot. Para os 120 que estavam lá no cenáculo, esperando, fazendo a festa de Shavuot. Interessante, estava fazendo Shabat passado, eu fiz essa comparação. 120 receberam 10 homens judeus para cada tribo, 10 minyan, uma conexão com as 10 sefirot de uma forma plena. Receberam a manifestação da Ruach de Hashem. O que é a Ruach, gente? É o movimento de Deus, é a ação de Deus dentro do ser humano. Vamos refazer essa frase aqui, ó. Recebemos a promessa do mover de Deus dentro de nós, através de Yeshua. Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Uma aliança ainda que humana, uma vez confirmada, ninguém anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Versículo 16. Abraão e seu descendente foram feitos promessa. Não diz, e seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só, até o descendente que é o Mashiach. Isso é uma visão de Shaul. Shaul está aqui trazendo um entendimento para a gente, de que este descendente de Abraão seria então o próprio Mashiach. E é! Abraão é Adão. Mashiach fala por todo, eu sou um filho de Adão. Ele fala, lê no original. Eu falo Ben Adam. Ben Adam. Ben Adam é o que em hebraico? Ben é filho. Adão é Adão. Adão. Se Abraão é Adão, a gente já sabe.
Não, o filho de Abraão é porque Shaul é cabalista. Ele pega o negócio na raiz, gente. Ele não fica por cima. Isso não quer dizer que os outros não sejam filhos de Abraão, gente. Não é isso. Só que Shaul está taxando aqui a promessa que se estende e fixa no homem chamado Yeshua, o Mashiach. Olha só, vou dar uma pausa aqui e vou falar com vocês uma dica. Para a gente compreender a verdade de Hashem, que está nas escrituras sagradas, inclusive na Brita Hadashah, nas cartas de Shaul. A nossa consciência não pode ser fechada. Perguntinhas imbecis, que nem eu saio dos grupos tudo, não fica. Não dá. Ah, mas eu não entendo tal coisa. Gente, abra tua mente para entender. Caso contrário, você não vai ficar... se você ficar presa a tabus, regras e, vamos colocar aqui, crenças limitantes, não vai redimir essa consciência nunca. Sabe o que vai acontecer com tu? Tu vai reencarnar de novo. Se for a quarta vez, eu não sei se tu consegue mais não. Vai ter que ficar em pausa. Ele diz que Hashem que fala que ele vai dar chance a terceiras e quartas gerações. Ou seja, a pessoa fica teimando. Ah, mas eu não acredito que é assim. Quem é tu na fila do pão pra tu não acreditar que é assim? Se Shaul Rachalia tá falando que é. Tu é melhor que Shaul? Tu é melhor que Shaul? Acho que não. Nem eu, nem ninguém aqui é melhor que Shaul. Senão nós estava lá. Não era ele, era nós. Certo? Que Hashem não erra. Se Hashem não erra, então não era ele que estava lá. Ia ser tu com tuas ideias idiota. Mas tu não estava lá com suas ideias idiota. Desculpa falar assim, não é você que é elevado não, meu povo. É gente bobo, que fica fazendo pergunta besta e dizendo que não acredita nisso e não acredita naquilo. Vai fazer o que com tu? Reencarnar. E se for a quarta reencarnação, como eu estava falando, acabou pra tu. Sabe o que vai acontecer com tu? Tu vai ficar pairando, esperando. Que nem uma stand-by o nome. Stand-by. Parado. Aguardando o final dos tempos. Aí chega lá, vai ter um julgamento. Aí a Hashem vai ver o que tu fez de bom. Pelo jeito vai ter mais coisa ruim, né? E aí, não precisa dizer o que é que acontece. Larga de teimosia. É só uma dica. Voltando aqui. Versículo 16. Abraão e a seu descendente, no caso de Yeshua, já falei. Versículo 17. E digo isto, um pacto anteriormente confirmado por Elohim no ungido, a Torá, que veio 430 anos depois, não me invalida de forma alguma a tornar sem efeito a promessa. Pois se a Torá provém a herança, se da Torá provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Elohim pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Shaul está falando aqui o seguinte, que mesmo que a Torá chegou 430 anos depois de Abraão, não invalida a promessa que Hashem deu a Abraão. A promessa feita a Abraão foi 430 anos antes de Moshe receber a Torá no monte. Mas não é que por Moshe receber a Torá vai invalidar a promessa que foi feita para Abraão. Pelo fato de que a própria Torá recebida faz parte da promessa. É só que aquela Torá que Moshe recebe, que é a Torá sagrada, Baruch Hashem, é parte da promessa. Ou seja, a promessa ainda é maior, no sentido de que vai acontecer mais coisas, além de vir uma Torá escrita, como nós recebemos, vem mais revelações, como veio, várias revelações da Torá oral, do Zohar, Yeshua veio, a Brita Hadashah. Então é uma coisa que vai tendo uma plenitude conforme o tempo vai passando. Hashem vai entregando mais coisa que faz parte da promessa a Abraão. Versículo 19. Logo para que é a Torá foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que a quem a promessa tinha sido feita. Gente, entenda, a gente vê, a própria Torá explica isso. O povo é como se o povo assim, ó, vamos, vive aí, vocês me conhecem, vive. Aí começa a errar. Aí Deus, o que Hashem faz? Hashem vai criando normas escritas para ver se o povo para de errar. Então a Torá ela vai sendo formulada através do quê? Da experiência humana. Continuando. E foi ordenada por meio de mensageiros pela mão de um mediador. Ora,
O mediador não é um só, mas Elohim é um só. O que Shaul está falando aqui? Vários mediadores, no sentido de profetas, pessoas que são vasos, que são canais de Hashem, existem. Um só tem Hashem. 21. É a Torá, então, contra as promessas de Elohim? Não, né? De modo nenhum. Ele mesmo fala. Porque se houvesse uma Torá que pudesse dar vida à justiça, na verdade, deveria ser pela Torá. Ou seja, se existe uma Torá, que mistura a palavra Torá duas vezes aqui. Deixa eu colocar de uma forma que dá para entender. Se existe uma instrução que pode dar vida à justiça, na verdade, deve ser pela Torá de Hashem. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do erro para que a promessa pela fidelidade de Mashiach, ungido, de Yeshua Mashiach, fosse dada aos que creem, aos que têm a fé, a fidelidade. Mas antes que viesse a Emuná, estávamos guardados debaixo da Torá, encerrados para aquela Emuná que se havia de se revelar. Ou seja, vamos trocar a palavra Emuná por fidelidade para explicar aqui. As pessoas estavam embaixo de uma instrução de Deus. O problema é que as pessoas não obedecem, né? Todo mundo está debaixo da instrução de Deus. Até ser revelada uma fidelidade, uma emuná, uma maneira de se relacionar com o divino de uma forma que a pessoa tem uma conscientização de que deve, como Abraão fez, seguir todos os mandamentos de Deus, todos os estatutos, todos os preceitos de Deus. E se a pessoa fazer isso, não precisa regra clara, assim, ó, tu tá na maldição, tu vai ser preso, tu vai morrer, não precisa que a pessoa... É como os anjos, gente. O que Shaul tá falando aqui é o ser humano chegar a uma consciência, como a dos anjos. A gente fala o quê dos anjos? A gente diz que eles não têm livre-arbítrio. Não é que eles não tenham livre-arbítrio. É que eles têm uma consciência tão clara de Deus que eles não pegam o caminho errado. Eles só vão pelo caminho certo. Então, quando o Mashiach se revela, ele tem uma consciência muito maior do que a dos anjos. Não é? De retidão. E é isso que a gente tem que absorver de Yeshua. Corrigir-se. Se eu me corrijo, não preciso me preocupar com maldição da Torá. Porque eu não vou praticar erro de Torá. Então eu não vou ser amaldiçoada. É uma elevação de consciência muito grande que Shaul traz aqui. É uma mudança. É uma metanoia. É o que eu falei lá no vídeo. É uma transformação verdadeira. Onde a pessoa não precisa estar sendo repreendida todo dia. Ó, faz isso. Ela já sabe que ela tem que fazer. Ela já sabe que se ela fazer é bom. Ela não precisa ninguém estar... Ó, tu vai ser punido e tal. Agora tu vai ficar punido. Agora tu vai receber careta. Não tem maldição para quem abre a consciência para se conectar com a fidelidade, a emuná de Mashiach, de Avraham Avinu. Avraham Avinu também se conectou. Entendeu? Continuando. Como ele falou que não tem só um mediador, o próprio Avraham era um mediador. Versículo 20, não foi? Olha só. Versículo 25 agora. Mas depois, já li. Não, vou ler. Mas depois que veio a fidelidade, já não estamos debaixo do guia. Ou seja, debaixo, essa questão de estar debaixo, gente. Quando você se eleva, é isso que Shaul está falando. A elevação da consciência, a não transgressão da Torá. Ou seja, a pessoa já está num nível que ela não tem que estar sob julgo de nada, de maldição, de punição de ninguém, nem de nada. Versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Elohim por meio da emuná, no ungido Yeshua. Aí ele está falando, tá vendo aí? Claramente, não é só Yeshua que é filho de Deus. Não é só Avraham Avinu, vocês também. É só vocês fazer o que Yeshua faz. É só vocês seguir a orientação de Yeshua. Este caminho que traz vida eterna. Esta água viva. Versículo 27.
Porque todos quantos foram imergidos no Mashiach, vos revestistes do Mashiach. Então, a imersão aqui não é só questão de batizar, de fazer mikveh de conversão, a primeira vez que toma por si a consciência. Essa imersão, gente, o que é água? O que é água? Torá! Então, quando a gente entra dentro da Torá todinho, molha pés, pernas, corpo, braços, pescoço, cabeça e tudo, o cabelo, tudo que tiver, molha, imerge no ungido. O ungido é o verbo que se fez carne. É a Torá encarnada, meu povo. Então, se você entra na Torá, não tem como ser banhado a não ser de vida. Só tem vida. Entende como que é? Então, a gente tem que olhar para a Mashiach como a Torá plena. Continuando. Versículo 28. Não há Yehudi, nem grego. Não há servo, nem livre. Não há homem, nem mulher. Porque todos vocês são um no ungido Yeshua. Gente, a gente não pode pegar isso no pé da letra, não. Ele está falando aqui é algo grandioso. Shaul, ele dá para escrever o Zohar, de tão elevado que ele é. Olha a fala de Shaul. É óbvio, vocês e eu entendemos. Existe homem e mulher. Existe grego e existe Yehudi. Não é isso? Ele não está falando que não existe uma disparidade da realidade, ou seja, uma diferenciação. Existe sim. Mas só que nessa consciência que eu falei antes, quando a pessoa mergulha no ungido, do ungido se atorar, se essa pessoa é um homem, ou se essa pessoa é uma mulher, ou se essa pessoa é estrangeiro, ou se é natural de Israel, ou se não importa o que essa pessoa é, no momento que ela está imergida na Torá do ungido, que é a Torá de Hashem, é a mesma Torá, só tem uma Torá. Só tem uma Torá, não tem duas Torá. Torot. Não existe diferença mais, nós é um só, uma alma só, porque é o que nós somos. Descendemos da luz, todos. E para ela retornaremos. Somos um só, com o Mashiach. E o Mashiach já falou, eu sou um só com Hashem. Então, ou seja, nós somos uma coisa só de novo. Entende? Isso vai trazer o que? A redenção, porque Adão, quando ele foi criado, ele tinha acesso a Deus, ele falava, ele escutava Deus, ele sentia Deus, entende? Então era algo que estava muito próximo, que nesta realidade a gente vê tudo separado, é eu, você, ela, ele, estrangeiro, Yehudi, homem e mulher. Mas no início, lembra que o homem e a mulher eram uma coisa só, gente? Lembra que Hashem dividiu eles, que era uma coisa só? Era um único ser humano. Era uma mulher e um homem dentro de um corpo só. Porque é assim que é o retorno das almas. No final, Malhut é a fêmea. Ela vai levantar e vai virar Keter. A Keter é um macho. Vai unir! Isso é redenção. E a redenção, ela tem que ter uma impressão. A gente sabe que tudo tem uma impressão. Ou seja, isso tem que começar na conscientização. A gente tem que ter uma consciência disso. A gente tem que sentir isso. Aí a gente para de murmurar, de ver as diferenças, de ver o mal nos outros, começa a entender que não existe mal de verdade. A não ser um adversário que está ali para você se localizar. Opa, ali eu não posso ir, porque ali tem o mal. Ou seja, não é que o mal não existe no sentido aqui que nem o Thiago está falando, não é que não existe uma mulher, não existe um homem, não. Existe no sentido lógico. Mas no sentido da consciência de redenção, de que é o que Shaul está ensinando, não. Versículo 29. E se são do ungido, então são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pronto, Shaul fechou. Se você está imergido no Mashiach, nas boas notícias, então se nós nos imergimos fazendo mikveh, não mikveh simples, eu estou falando algo da consciência,
nas boas notícias do Mashiach, onde pode haver um escape para quem já foi cortado. Gente, entenda. Quando a gente lê as profecias do Tanar, a gente fica tremendo o que Hashem fala. Ele corta mesmo as 10 tribos, ele corta do povo, ele joga fora, literalmente. E o que ele faz? Ele envia Mashiach para resgatar. Tudo é Hashem. Vamos ficar por aqui, já demorou demais. Para o Hashem. Então estamos no maravilhoso estudo do livro de Gálatas. Hoje terminamos o capítulo 3. Hoje terminamos o capítulo 3. Bezrat Hashem Blineder. Estaremos estudando o capítulo 4 no próximo Shabbat. Quem tiver alguém que tem dúvidas, manda esse vídeo, certo? Ilumine, seja luz. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas besorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah.